Ministra Tereza Campelo, por que houve aumento da fome e da pobreza no Brasil? Olha, a pobreza no Brasil vem aumentando desde 2015. Né? Eu acho que para entender por que ela está aumentando, talvez o mais interessante fosse entender como que ela caiu. Porque a pobreza, na verdade, caiu de forma permanente e sistemática entre 2003 e 2015, de forma permanente e sistemática, por conta de um conjunto de fatores. Dentre eles, a maior parte das pessoas acha que é o Bolsa Família. Não é só o Bolsa Família, não é dentre eles. Aumento do salário mínimo, né, com a política de valorização do salário mínimo, que aumentou 74%, geração de empregos formais, né, é lógico que o Bolsa Família também, né, fortalecimento da agricultura familiar, quer dizer, foram um conjunto de políticas públicas, inclusive de saúde e educação, que deram proteção social e trabalhista para a população. A partir de 2015, esse conjunto de políticas passa a ser desorganizada, em especial o mercado de trabalho. Então, se a gente observar o que aconteceu no Brasil, o desemprego cresceu muito, tem muita gente que agora está olhando o desemprego e leva um susto, né? Mas e realmente tem que levar, porque nós temos mais de 14 milhões de desempregados hoje no Brasil. Mas antes da pandemia, a gente já tinha 12 milhões de desempregados, que era um nível de desemprego muito alto. Né? Por quê? O país não crescia, não tem como gerar emprego sem crescer, e os empregados, quem estava trabalhando, a gente fala de forma precária, nem todo mundo entende isso, mas assim, você está trabalhando sem carteira assinada, você está trabalhando sem segurança, você está trabalhando menos tempo do que você precisa. Né? Então, esse conjunto de questões leva a população a perder renda. Então, às vezes, mesmo quem está trabalhando, estava trabalhando ganhando metade do que precisaria para viver. Então, teve um aumento da pobreza muito grande no Brasil, principalmente resultado desses fatores. E com isso já tinha tido um aumento da fome e da insegurança alimentar no Brasil. Não é assim, a pandemia, porque se a gente esquece do que estava acontecendo antes, a gente acha que a pandemia é a culpada de tudo. E a pandemia piorou muito uma situação que já estava ruim, principalmente com relação ao emprego e à segurança alimentar. Ministra, como é que está a situação da fome nesse momento no Brasil? Está gravíssima, Ju, gravíssima. Se eu puder compartilhar aqui com vocês, rapidamente, eu acho que vale a pena esse aqui é um gráfico que mostra a situação da segurança alimentar e da insegurança alimentar no Brasil. Né? Então, vamos lá. Essa curvinha azul, que eu acho que é uma boa da gente ver, para ver o lado positivo, né? Aqui a gente vê o aumento da segurança alimentar no Brasil, ou seja, a população que não estava preocupada. Quando você está em segurança alimentar, não é só quando você tem comida, é quando você não passa o dia pensando o que eu vou comer amanhã. Né? Que é o que acontece com muita gente. Né? Às vezes você não sabe se a semana que vem você vai ter de comida, se a semana que vem seu menino vai ter comida. Então, esse ambiente não é só comeu ou não comeu, é também o nível de preocupação e assim por diante. E a fome no Brasil, todo mundo achava que a fome nunca ia ser superada. Né? Então, é bom a gente olhar o que aconteceu entre 2004 e 2013, na verdade, porque esse é o dado que o IBGE tem, né? Que quando ele fez o inquérito, né, que é essa pesquisa, e mostra o quê? Que diminuiu muito, né, ou aumentou muito, melhor dizendo, as pessoas que estavam em segurança alimentar. Olha só, do mesmo jeito que caiu muito quem ou estava inseguro ou estava em situação de fome. Olha só, 9,5% dos brasileiros, no comecinho do governo Lula, estavam em fome, quase 10% da população brasileira. Né? Caiu para menos de 4,2%. Depois cai mais um pouquinho, porque em 2014, como mostra aqui em cima, ó, o Brasil saiu do mapa da fome. Né? Então, e o Brasil não estava na fome, os brasileiros que passavam fome, apesar do Brasil
produzir muito alimento e ser exportador de alimento. O Brasil é o quinto maior produtor de alimentos no mundo e mesmo assim o povo passava fome. Passava fome por quê? Porque não tinha renda suficiente para comprar comida, não tinha políticas públicas que garantissem isso. Aí começou a inverter o quadro, não foi no Covid, olha só, já cai muito a segurança alimentar, né? Ou seja, já passa a ter muito mais gente em segurança alimentar do que no começo do governo Lula, ó, só que antes. Então, mesmo em 2018, antes do Covid, você já tinha uma situação pior do que no começo do governo Lula. Por quê? Porque já tinha caído a renda da população, porque o trabalho já estava mais desqualificado, porque as pessoas já estavam trabalhando informalmente, quem estava trabalhando já estava trabalhando menos tempo do que gostaria, sem carteira assinada e assim por diante. E aí, o último dado que nós temos, que foi apurado ontem, né, foi divulgado ontem e hoje, pela rede brasileira, que é uma rede de pesquisadores brasileiros em segurança alimentar, né, na verdade, em soberania e segurança alimentar, eles fizeram um estudo mostrando como que a população estava em dezembro. Vamos lembrar, Jô, que em dezembro ainda tinha auxílio emergencial e já tinha caído para níveis como a gente não vê desde o início da década de 90. São 116, quase 117 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. E desses, 19 milhões em situação de fome. Então, a situação é gravíssima, gravíssima, e era em dezembro, agora está pior. Eu acho que esse é um dos elementos fundamentais para que a gente lute, né, e para alertar a população da necessidade do auxílio emergencial. Imagina como está essa população 3 meses sem auxílio emergencial. E tem gente que acha que o auxílio emergencial é só uma questão de justiça social ou de direito à alimentação. O auxílio emergencial... Só um momentinho, eu vou pedir para a senhora trocar de câmera, voltar de novo para a senhora. Ah, tá certo. E para complementar a pergunta, então, qual que é a importância do auxílio emergencial? Então, a importância do auxílio emergencial ela tem que ser entendida em 3 grandes frentes. A primeira delas é que o auxílio emergencial não é uma questão de justiça social, ele é uma questão de saúde pública. Se não tiver o auxílio emergencial, a população vai para a rua e, com isso, se contamina os vizinhos, e nós não vamos conseguir reduzir o nível de doença. Então, a gente fala assim, tem que escolher, vai ficar em casa e passar fome ou ir para a rua trabalhar. Não, não tem que escolher. O governo tem que garantir um auxílio emergencial e tem que ser de 600, por quê? Porque é a cesta básica, né, que é mais ou menos 600, aliás, até era 600 lá em março do ano passado, né? Agora nem com 600 você nem compra a cesta básica, mas é o mínimo. Primeira questão, então, é uma questão de saúde pública, tem que ter o auxílio emergencial. Segunda questão, segurança alimentar. Imagina essas crianças estão há 3 meses sem comer direito, comendo farinha com água, voltou o povo a comer farinha com água. E a terceira questão é que é bom para o Brasil, é bom para o empresário. A gente sabe hoje que se não tivesse tido o auxílio emergencial ano passado, o PIB teria caído o dobro. Né? Então, por esses 3 motivos, nós temos que batalhar para a volta do auxílio emergencial. O governo Bolsonaro reduziu bastante o auxílio emergencial desse ano. Como é que está a situação? É muito pouco. Veja bem, a maior parte das pessoas que recebeu 600 no ano passado vai receber 150. Uma parcela, quando tem 2 adultos em casa, já estava recebendo e tem 2 adultos em casa, ou seja, recebia 1.200, né, vai passar a 250. Esses 85% você está falando de redução. E as mães solo, que estavam recebendo também 1.200, passa para 375. Então, é uma redução dramática. Imagina, em média, essas famílias são de 4 pessoas, né? Dá R$8 por dia para 4 pessoas, R$2 por dia. Então, assim, a pessoa, é isso que eu estava falando, vai voltar a comer pão com água, né? Farinha com água. A situação realmente é dramática.
Bom, a gente viu que a pobreza tem aumentado no Brasil, mas qual o papel do Bolsonaro nessa ampliação, nesse aumento da pobreza? O papel dele, primeiro, é a continuidade das políticas de desmonte do setor público, que já tinham sido começadas, né? Todo o processo de destruição da legislação trabalhista começou no governo Temer, mas continua no governo Bolsonaro, né? Inclusive sendo implementada na prática, né? A tentativa de implementar a carteira verde e amarela, o desmonte, por exemplo, dos ministérios que cuidavam de toda a área trabalhista, né? A desorganização do próprio seguro-desemprego e assim por diante. Então, você tem dos bancos públicos, né? E para a gente ter uma ideia, a desorganização e a instabilidade do país aumentam muito a própria insegurança, não é só a insegurança do trabalhador, imagina a insegurança da mãe, né? Vivendo, né, do pai, vivendo 3 meses sem auxílio emergencial. Agora, para as empresas também vale, é só a gente ver o que aconteceu no Brasil. A Ford fechou, mais de 700 mil micro, pequenas e médias empresas fecharam. E fecharam não foi por conta da Covid. Fecharam porque o governo não criou um ambiente de segurança para que essas empresas continuassem funcionando. Porque em outros países fecharam as portas, mas não fecharam para sempre. E aqui no Brasil, não. Essas empresas que fecharam não voltam mais. Então, nós vamos viver no Brasil, mesmo que, quer dizer, esperando que, né, o país volte, que a economia volte a funcionar com vacina. Para isso tem que ter vacina, hein, gente? Mas, né, apostando nisso, essas empresas não vão abrir as portas de novo. Então, uma parte enorme dos trabalhadores vão ficar fora. Então, a partir de 18, então já vinha muito ruim, piorando muito com o governo Temer, que começou as reformas nefastas no mercado de trabalho. Isso tudo é continuado no governo Bolsonaro, com o desmonte das estatais, com privatização das empresas, né, com a desorganização da legislação trabalhista, das aposentadorias e com o congelamento das políticas sociais. A emenda constitucional 95 foi começada pelo Temer, mas foi continuada pelo Bolsonaro, né? E agora piorou ainda mais com essa última emenda constitucional que cria mais regras ainda, né? O povo fala muito de terraplanismo, parará. Eles têm um terraplanismo econômico, né, Ju? Um terraplanismo econômico, que é ninguém mais no mundo defende austericídio fiscal, congelamento por 20 anos de políticas sociais, relação dívida-PIB no máximo em 90%. Os países todos estão olhando e falando, temos que garantir que a economia continue viva e que as pessoas continuem vivas. E esse governo não. Então, não comprou vacina, não, ou seja, não garante. O que está aumentando o desemprego e o que está impedindo a economia de respirar? Esse governo não ter tomado as medidas em saúde pública, né? A começar por comprar vacina. A gente podia estar de outro jeito hoje. E diante desse cenário de pobreza no Brasil, o que vocês estão propondo? Taxar ricos, aumentar investimento do governo? O que dá para fazer para reduzir a pobreza? O Brasil, né, nós acabamos de lançar um plano, que chama Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Tem lá um conjunto de medidas pela Fundação Perseu Abramo, tem um conjunto de medidas, não só apontando medidas emergenciais que têm que ser tomadas agora para enfrentar a pandemia, como medidas para a saída da crise. Inclusive, uma proposta de geração de empregos pelo próprio Estado. O Estado como empregador, em última instância, imaginando o quê? Que uma parte das empresas não vai tomar iniciativa de começar a investir, de fazer circular. Por quê? Porque está paralisada, se descapitalizou, né? Não tem confiança no que vai acontecer. Então, é o Estado que tem que tomar iniciativas para garantir a retomada do investimento. E políticas sociais, dentre elas as políticas de transferência de renda, que não pode ser só nesse momento emergencial. Para isso, nós temos que, gastar agora, como todos os países do mundo estão fazendo, certo? Que, é lógico, você não pode se endividar, né, ad infinitum, né? Tem que ser responsável. Agora, a principal responsabilidade é com a sobrevivência do povo, com a garantia, né, de
que o país se mantenha funcionando, saúde, educação. Agora, num segundo momento, nós temos uma proposta muito forte de reforma tributária. Por quê? Porque este país precisa reduzir o nível de concentração e de desigualdade, e nós só vamos fazer isso, de um lado, gastando com a população que mais precisa, inclusive superando a pobreza e a fome. O Brasil é a maior referência no mundo em ter reduzido pobreza e fome, né? Inspirou países na América Latina, na África, na Ásia, e agora virou essa vergonha, né? Agora, nós também precisamos taxar os mais ricos. A nossa proposta propõe taxar. Quando a gente fala em rico, a classe média já acha que são eles. Gente, classe média não é rico, certo? Rico é quem ganha 70 salários mínimos, 80 salários mínimos, que tem um patrimônio de 10 milhões, de 12 milhões, de 20 milhões. Tem muita gente no Brasil que tem um patrimônio muito maior que esse. Esse sim. E agora, eu acho, João, que vai ajudar muito o nosso debate o que o próprio Estados Unidos está fazendo, né? Quer dizer, isso tudo que a gente já vinha dizendo aqui no Brasil, lá desde o governo Lula e do governo Dilma, e que está lá no plano de reconstrução nacional, agora com medidas emergenciais, está sendo feito por um governo, que não pode ser chamado de governo de esquerda, que é o governo americano, né? Então, várias coisas que a gente vinha defendendo aqui, governos liberais estão defendendo. O governo inglês vai criar um banco público para investir, o governo americano está taxando os milionários. Então, eu acho que está mais do que na hora do Brasil não só voltar a ter as políticas de combate à pobreza e de proteção social, como transitar para um modelo mais sustentável, inclusive um modelo onde o desenvolvimento econômico se dê em bases não predatórias, né? Então, com empregos verdes, apostando em energia limpa e assim por diante. Acho que tem muito a fazer.